Just great to be able to worship the Lord Jesus like that. É uma maravilha podermos adorar Jesus como estamos fazendo nesta noite. I feel at home. Eu estava me sentindo em casa já. It's good to be with Jesus. É muito bom estar com Jesus. Just to be able to lift up His name. Simplesmente abençoar e glorificar o seu nome. In the name of Jesus, we've got freedom now. Em nome de Jesus a gente recebe libertação agora, na hora. But we've got so much more. Mas nós temos ainda muito mais em Jesus. He is everything. Ele é tudo. And He came and lived and died and rose again. Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou de novo. But He's not left us alone. Mas Ele não nos deixa sozinhos. He has sent His Holy Spirit. Ele tem enviado o seu Espírito Santo. And His Spirit is with us. E o seu Espírito está conosco. And His Spirit equips us. E o seu Espírito nos equipa. And His Spirit empowers us. E o Espírito nos dá poder. And in the name of Jesus we have power and authority in the Holy E Spirit. no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós temos poder espiritual. Tonight is my last night in Brazil. Esta noite é a minha última noite no Brasil. But I'm rejoicing because I go home to see my wife. Mas eu sou sincero para vocês, eu estou alegre porque eu vou para casa ver minha esposa. But I've just got a sense tonight that God's going to do something very special amongst us. Mas eu estou sentindo que Deus ainda tem alguma coisa a mais para fazer muito especial no nosso meio. It's been a fantastic time that I've enjoyed whilst I've been here in Brazil. Olha, tem sido um tempo fantástico esse tempo que eu tenho passado junto com vocês brasileiros aqui. We've had the privilege of seeing God do so much in so many Tem lives. sido um privilégio ver o quanto Deus tem feito para nós. But I've just got a sense that tonight there's going to be something special. Todas as crianças até 7 anos, por favor, devem se dirigir às suas salas. Crianças até 7 anos, children until 7 years old, they have to go to the classroom. Oh, Okay, bye. acho que vocês entenderam isso. You know, I was so touched seeing that cell group come forward and multiply into 2. Eu devo confessar, eu fui muito tocado com aquela célula que veio de mãos dadas aqui e se multiplicou aqui na frente. It's about life and multiplication. É isso que significa vida e multiplicação. And God is touching our lives in new ways. E Deus está tocando nossas vidas de diversas formas. We were talking of singing a new song. No, we were singing a new song to the Lord. Nós estávamos cantar um cântico novo ao Senhor, não é? Tonight, you're going to sing a new song to the Lord. Nesta noite nós vamos cantar mesmo uma nova canção ao Senhor. Because our God is a creative God. Porque o nosso Deus é um Deus criativo. He's doing new things in our Ele lives. continua fazendo coisas novas nas nossas vidas. I've never been to Brazil before. Por exemplo, eu nunca havia estado no Brasil antes. That's a new thing for me. Isso para mim é uma coisa nova. But there are new things we're going to see in the name of Jesus. Mas há outras coisas novas que nós vamos ver no nome de Jesus. I've seen many amazing things. Eu tenho visto coisas maravilhosas. It's because I'm old. Porque eu sou velho, ele. But you're going to see some amazing things in the name of E Jesus. vocês vão ver então coisas maravilhosas no nome de Jesus. Maybe not tonight. Talvez não nesta noite, Maybe not next week. talvez não na próxima semana. But as you press on with Jesus, you're going to see amazing things. Mas à medida que você vai caminhando e forçando no mundo espiritual a passagem, você vai ver coisas maravilhosas no nome de Jesus. Because our God is the God of the miraculous. Porque o nosso Deus é o Deus dos milagres. He's a God of power. É o Deus do poder. He's a God who's changing our É o lives. Deus que muda as nossas vidas. He's a God who's changing this nation. É o Deus que está mudando esta nação. You know, I've read a little bit about Brazil. Eu tenho lido alguma coisa acerca do Brasil. I've heard a little about the awakening that's happened. Eu tenho ouvido alguma coisa sobre o avivamento que tem acontecido no Brasil. And I've met some people who were there at that time. E eu tenho encontrado algumas pessoas que estavam lá naquela época. But most of you have not experienced that. Mas muitos de vocês podem experimentar isso também. It happened before you were born.
Muitos de vocês não experimentaram isso porque aconteceu antes de vocês nascerem. I say it's time to see it again. Eu digo para vocês, é hora de ver isso acontecer de novo. It's time for the church to rise up and take authority in the name of Jesus. Está na hora da igreja se levantar e usar a autoridade que ela tem no nome de Jesus. It's a time to break out of the buildings and impact our community. É hora de nós sairmos do templo e irmos impactar a sociedade ao nosso redor. That's my desire for my church in England. Esse é o meu desejo para a minha igreja na Inglaterra. That's my desire for the church around the world. Esse é o meu desejo para a igreja ao redor do mundo. We've got to be set free from religion. Nós precisamos ser libertos desse negócio chamado religião. We've got to get into the life of the Holy Spirit. E caminharmos para um novo relacionamento que tenha vida com Jesus. Oh, we can call ourselves born-again Christians. A gente pode talvez nos intitular nascidos de novo em Cristo. We can say we are people of the Holy Spirit. Nós podemos dizer que nós somos o povo do Espírito Santo. And the world says, where is it? E aí então o mundo vai perguntar, cadê o Espírito Santo? Where is it? Onde está ele? I tell you, it's in here, waiting to get out. Eu vou dizer uma coisa para vocês, está aqui dentro, esperando, não vendo a hora de sair. Because when you put your trust in Jesus, He came to live in you. Porque quando você colocou a sua confiança em Jesus, você convidou e Ele veio morar em você, não veio? And now He's sat at the right hand of the Father, He's praying for us. Então agora Jesus está sentado à direita do Pai intercedendo por nós. And before He left this earth, He promised to send His Holy E Spirit. antes de deixar essa terra, Ele prometeu que nos enviaria o Espírito. And His Spirit is here in us. E agora o Espírito está aqui e dentro de nós. But we need a fresh baptism of the Spirit. Então nós precisamos daquele batismo do Espírito Santo renovado. We need to know what it is to be fully charged and powered by God. Nós precisamos saber, reconhecer e sermos completamente cheios do Espírito Santo. I think for too long, the church worldwide has played church. Eu acredito que a igreja no mundo inteiro está apenas brincando de ser igreja. We know how to do that. A gente sabe como ser igreja, não é? Cantar uns hinos, ouvir uma mensagem, vir para o culto. Pastors put their suits on. Pastores têm de verde terra. People turn up. As pessoas vêm, sentam aí. And we sing and we pray and we listen to the Word of A God. gente canta, ora, ouve a mensagem. And that's good. Isso é bom, não é? We have to do that. Nós temos que fazer isso, é verdade? Well, perhaps not the suit, but the rest of it. Talvez não esse negócio de usar terno todo culto, mas tudo bem. But you see, our Christianity is to be so much more than that. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: cristianismo é muito mais do que isso. It's to be about life in the Spirit. Significa ter vida no Espírito. I just want us to read those first 4 verses from Acts chapter 2. Eu quero ler apenas alguns poucos versos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. It tells about the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost. O texto vai falar sobre aquele derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, do 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Have you ever been in a church meeting that's got really messy? Você já esteve em algum culto em que Deus resolveu simplesmente fazer uma bagunça santa? I can see all these good Jewish people meeting together, Eu fico imaginando aqueles judeus organizadinhos, todos encontrando ali no culto. and then they're praying to God. E eles começam a fazer aquela oração. And then God sends the Holy Spirit on you. E de repente Deus envia o Espírito Santo sobre eles. Oh, they're prophesying, they're shouting, they're excited, everyone thinks they're drunk. E aí então eles começam a fazer tudo isso. The thing is, on the day of Pentecost, they were all like that. Mas o segredo, amados, é que no dia de Pentecostes o Espírito Santo mudou a vida de todos eles. If the Holy
Spirit comes on us in Pentecost power, Se o Espírito Santo vem sobre nós, como naquele poder do dia de Pentecostes, you won't be sat comfortably in your chair. você não vai ficar sentado assim calmo na sua cadeira. You'll be crazy just like me. Você vai ficar louco, vai fazer coisas piores do que eu estou fazendo aqui. They said, it's only 9 o'clock in the morning. E você vai falar, nossa, mas ainda são apenas 9 horas. And it's as though they're drunk. E aí você vai estar parecendo como bêbado. I tell you, there have been times when I've been so drunk in the Spirit. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso tem acontecido comigo. Já houve tempos em que eu estava tão bêbado, embriagado Holy Spirit. do Espírito Santo. But you see, God is coming to shake us up. Porque é um momento em que Deus vem e chacoalha a nossa vida. Those men went and turned the world upside down. Esse povo, quando recebeu o Espírito Santo, eles se espalharam e mudaram o mundo de ponta cabeça. You see, we have power in the Holy Spirit because of who He is. Nós temos poder em nossas vidas no Espírito Santo por causa de quem Ele é. Whilst Jesus was with His disciples, He taught them about the Holy Spirit. Quando Jesus estava com os discípulos, Ele ensinou os discípulos acerca do Espírito Santo. John 14, verse 16. João capítulo 14, versículo 16. I will ask the Father and He'll give you another. Eu vou pedir ao Pai e Ele vai enviar outro para vocês. And He's speaking about the Holy Spirit who's going to come. Ele estava falando acerca da vinda do Espírito Santo, The Spirit of truth. o Espírito da verdade. And the word that Jesus uses there for another E Jesus usa uma palavra grega para outro. is the Greek word allos, É a palavra grega allos. which means another of the same kind. Significa outra, mas do mesmo tipo. The Greeks had another word for another of a different É kind. que no grego existe outra palavra para a palavra em português outro. Há duas palavras para outra. So when Jesus is speaking about sending His Holy Spirit, Então Jesus, quando está falando sobre a vinda do Espírito, He's saying it's going to be one just like me. ele usa aquela palavra grega que significa igualzinho, da mesma qualidade, da mesma essência. Então vem alguém igualzinho a mim. As Jesus is God, so the Holy Spirit is God. Como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. And the Holy Spirit is going to lead them into all the truth. E agora o Espírito Santo guiará toda a igreja à verdade. Now, I've heard people worry about the Holy Spirit. Eu já ouvi falar de pessoas que vivem preocupadas acerca do Espírito Santo. How do I know that He's of God? Como é que eu vou saber se Ele é Deus? How do I know that it's true? Como é que eu vou saber se é verdade ou verdadeiro? There are some things that seem a bit strange about the Holy Spirit. Há alguma coisa que eu já andei vendo nas igrejas aí que é meio estranho acerca do Espírito Santo. He is God and He is leading us into all the truth. O Espírito Santo é Deus sim, e Ele nos conduz à verdade. He has all the attributes of God Himself. Ele tem todos os atributos que Deus tem. And actually, we have to be very, very careful that we don't lie to the Holy Spirit. Para ser honesto, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós não podemos mentir ao Espírito Santo. There were two disciples who did just that. Na igreja primitiva, dois discípulos resolveram fazer isso, mentir. In Acts 5, 3 and 4, E aí está lá em Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. we have the account of Ananias coming to Peter. Nós vemos aquela relação, aquele relato de Ananias que veio até Pedro. And Peter says, when you sold your land, did you give all the money to us? Aí Pedro perguntou, quando você vendeu a terra, Ananias, você entregou todo o dinheiro? Yes, Peter, all the money. E Ananias falou, tudo. But it wasn't all the money. Mas ele não tinha entregado tudo. Peter said, they're going to carry you out dead. Então ele pegou, o Pedro disse assim, ó, vocês estão aí, podem carregá-lo, porque ele vai morrer. Ele morreu. Because he lied to God, not to man. Porque Ananias mentiu não foi para Pedro, ele mentiu foi para Deus. We have to be so careful. Nós precisamos tomar muito cuidado. I don't want to be slain in the Holy Spirit. Eu não quero ser jogado por terra por causa do